Oi, gente. Hoje o conteúdo é divisão celular, tá? Basicamente, o que é que vocês precisam saber sobre a divisão celular? Que ela é um processo que consiste na multiplicação de uma célula para dar origem a outras células, tá? Ela tem basicamente dois tipos, a mitose e a meiose, que aí a gente vai ver as diferenciações entre eles. Mas esses dois tipos têm uma fase denominada de intérfase. E o que seria essa intérfase? É o período, tá, que a célula não está propriamente dita em divisão, mas nele a gente tem três subfases, que é o G1, o S e o G2. Na fase S que a gente fala, a gente produz uma intensa síntese de DNA, ou seja, a gente promove formação de mais DNA. Então, a gente duplica o material genético da célula, ok? Quando a gente fala G0, a gente se refere à necessidade da célula de não produzir um novo ciclo celular. Quando a gente está com a célula quietinha, paradinha, a gente diz que ela está no G0. Okay? As células podem ser de dois tipos, células haploides, tá? Que apresentam uma polia, que a gente chama de N, ou um cromossomo de cada tipo, nesse caso aqui, N é igual a 2, tá? Então, a gente tem um cromossomo aqui primeiro, que é totalmente diferente do outro cromossomo aqui, tá? Que é o segundo. Nas células diploides, que são a 2N, 2N aqui é igual a 4, seria o dobro dessa célula aqui, tá? Pode perceber que aqui a gente tem o que a gente chama de cromossomos homólogos, tá? Então, pode perceber que esse aqui é igualzinho a esse, enquanto esse aqui é igualzinho a esse, tá? As células gaméticas são chamadas de células haploides, que é o que a gente denomina N. E as células somáticas são as células diploides, que são todas as outras células que estão presentes no corpo. E para poder fazer esses processos de divisão celular, na divisão celular, por exemplo, da mitose, tem a parte que antecede, tá? Aqui está a intérfase. Olha a intérfase aqui, ó. Tá vendo? O G1, a fase S e a fase 2. Grande parte do tempo que a célula fica, ela fica em intérfase, para poder ter a duplicação do seu material genético, tá? Então, a gente basicamente, a gente tem quatro grandes fases, né, na mitose. A prófase, a metáfase, a anáfase e a telófase. Então, normalmente a gente diz o seguinte, prometa, Ana telefonar. De prometa, meta, prometa, Ana, de anáfase, telefonar, telófase, tá? Então, e a gente tem um macete para poder decorar, tá? E uma coisa que vocês precisam saber bem clara é o que é citocinese, tá? Citocinese corresponde a essa partezinha aqui final do processo de telófase, na qual a célula eucarionte ela faz a divisão do citoplasma e se divide literalmente em duas novas células e completa a sua formação depois, tendo a formação dos dois novos núcleos, né, que aí se forma a membrana da carioteca. Quando a gente fala de mitose, a gente vai lembrar que é equacional, e Czinho é a representação. O que é que isso quer dizer? Que quando a gente tem uma célula diploide, que é 2N, o que é que vai acontecer? Ao final de todo este processo, tá? Vai passar pela intérfase, prófase, metáfase, anáfase, telófase e a citocinese. Ao final disso, vai gerar as células que serão iguais a ela, ou seja, que vão ser 2
N, serão diploides também. E também a gente tem que lembrar que quem faz esse tipo de divisão celular? Células que precisam ter crescimento. Então, ao longo da nossa vida, nós, seres humanos, precisamos crescer. Então, é esse tipo de divisão celular que nossas células fazem para que a gente cresça. Processos também de regeneração. Aí você se pergunta, como regeneração? Quando a gente leva um corte, tá? E ocorre a cicatrização no local. Aquilo nada mais é do que regenerar o tecido. Então, essas células que precisam regenerar também fazem mitose. E renovação. Opa, renovação, como assim? Já reparou que de vez em quando a gente fica dizendo que a criança está cheia de grude, que a pele está saindo de tanto que a gente esfrega? Pronto, as células da nossa pele, ela com o tempo vão envelhecendo e vão dando lugares a novas células. Então a gente precisa fazer uma renovação celular na pele. Esses são alguns exemplos. Quando a gente vem aqui ver a variação da quantidade de DNA durante a mitose, a gente percebe o quê? Que esse primeiro eixo aqui, tá? É a quantidade de DNA, esse eixo na vertical. Então, repara que a quantidade de DNA começou em 2C. Aí teve o G1. Na fase S, o que ocorre? O cromossomo com o dobro do material genético. Olha aqui, ó, 4S. Então, o cromossomo, ele duplica o seu material genético, tá? Por isso que aumenta aqui, tá? Quando chega no G2, ele estaciona em 4C ainda, e aí começa em seguida o que a gente chama propriamente dito de mitose, que é a prófase, a metáfase, a anáfase e a telófase. O que é que vale ressaltar? Na fase da anáfase, ocorre a separação, né, das cromátides irmãs. Então, esse número torna a descer, ou seja, ele continua a ser 2N. Aqui tem basicamente o que é mitose, que é um processo de divisão celular que resulta na formação de duas células filhas com o mesmo número de cromossomos da célula mãe. Cada uma das fases elas estão descritas as principais características que ocorrem, tá? Com o tempo, quando vocês forem ficando mais velhos, segundo, terceiro ano, vocês vão ser requeridos muito mais disso. Por enquanto, o que é que eu preciso que vocês saibam? As fases da mitose, que são prófase, metáfase, anáfase e telófase, certo? E os principais eventos que ocorrem nelas, tá? Que no caso a gente viu em relação à duplicação do material genético e a separação das cromátides irmãs. Quando a gente vai falar de meiose, a gente tem uma célula que no início é diploide, é 2N, e ao final da meiose, que se divide em duas, meiose 1, meiose 2, ela vai virar 4 células N, todas elas, ok? Agora, não sei se vocês conseguem perceber que a parte dos cromossomos que está dentro do núcleo aqui, eles vão se modificando e ficam, no final, cada um com uma coloração diferente. Não sei se está dando para vocês perceberem, tá? Por quê? Porque a meiose ela é reducional, ou seja, ela vai de 2N para N, principalmente em animais para formar os gametas, que são as células reprodutivas, tá? O que é que vocês não podem deixar de lembrar? Que a meiose, ela tem um processo chamado crossing over, que é o que vai dar a variabilidade genética. Por isso que a gente herda cromossomos da mãe, né, 23 cromossomos da mãe e 23 cromossomos do pai. Então, um indivíduo, quando nasce, ele é diploide, certo? 46 cromossomos no total, mais os gametas herdados pelos pais.
são 23 cromossomos de cada um, tá? Eu sei que vocês não viram genéticas, mas aí eu vou tentar falar rapidamente. O que danado é um cromossomo? Cromossomo, de uma forma simples, é como se fosse um novelo de lã. É uma parte cheia de genes que eles se condensam de uma forma mais compacta para ficar mais fácil para a célula ler, né? Para poder fazer essa transcrição de material. E aí a gente tem aqui cromossomos homólogos, tá? E esses cromossomos homólogos formam cromátides irmãs. Não sei se vocês estão percebendo, aqui tem um cromossomo e aqui está o cromossomo e a cromátide irmã dele, que é exatamente igual, tem a mesma parte genética que ele. Na meiose, basicamente, o que é que vocês precisam saber, tá? Que ela também vai ter o processo de intérfase, onde vai ocorrer a duplicação dos cromossomos homólogos. E a meiose tem duas fases, a meiose 1 e a meiose 2. Então, eu vou ter a prófase 1, a metáfase 1, a anáfase 1 e a telófase 1. Acabou esse processo, eu tenho a continuidade da meiose, que aí ela entra em meiose 2. Então, eu tenho a prófase 2, a metáfase 2, a anáfase 2 e a telófase 2. O que é que vocês têm que lembrar, sem sombra de dúvida? Que na prófase 1, mais especificamente, ela se subdivide, tá? Nesses 5 aqui, ó. Mas o paquíteno, tá? É a fase que vocês têm que lembrar, porque nele vai ter o crossing over, é o que permite trocar partes dos cromossomos, um com o outro. Ou seja, vai a perninha de um para o lado do outro, vai o bracinho de um para o outro. E aí a gente ganha variabilidade genética. E os seres humanos são bem diversificados por causa disso, ok? Na telófase, olha o finalzinho da telófase 1 aqui. De novo, a gente tem a citocinese, que é o estrangulamento do citoplasma para poder dividir a célula. E aí, depois, ocorre a formação do núcleo e da carioteca, que é a membrana que envolve o núcleo. No final da telófase 2, mais uma vez, ó, citocinese e a divisão celular. Lembre que a meiose é reducional, não esquece. Então, a célula inicialmente tem 2N, depois de todos esses processos, ela será N. Então, eu saio de uma célula diploide para uma célula haploide, ok? Aqui tem o gráfico desse processo, tá? Então, basicamente, a mesma coisa que a gente viu lá, tá? É a quantidade de DNA pelo tempo. Tem aqui as duas meioses, meiose 1, meiose 2. E as fases que cada uma tem, tá? Prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1. Prófase 2, metáfase 2, anáfase 2, telófase 2. O que é que vocês vão ter que lembrar? Que na fase da prófase 1, mais especificamente no paquíteno, a gente tem o crossing over, que é essa, como é que eu vou dizer, troca de material genético entre os cromossomos homólogos que promove a variabilidade genética. E na anáfase 1, tá? Separa-se os cromossomos homólogos. Já na anáfase 2, separa-se as cromátides irmãs. Quando a gente fala de meiose, a gente tem que lembrar que é a formação dos gametas. Então, gametogênese, gênese quer dizer formação, é a formação dos gametas. O gameta masculino, tá? É o espermatozoide. Então, quando a gente fala especificamente de formar o gameta masculino, a gente está falando espermatogênese,
Quando a gente fala de formar o gameta feminino, a gente está falando ovogênese, oogênese ou ovulogênese, a depender do autor. Então, se liguem aí, ok? A formação dos espermatozoides é no testículo, principalmente nos túbulos seminíferos, ok? Túbulos seminíferos. Já a formação dos gametas femininos, tá? São basicamente onde? Bora, meninas, falar. Nos ovários. Muito bem. A grande diferença também é que os gametas masculinos só vão ser formados a partir da puberdade, tá? Enquanto os femininos, o feto, basicamente, ainda na barriga da mãe, com uns 3 meses ainda de gestação, ela começa a produzir as células. Só que num dado momento, essas células param em uma fase e elas só retomam o processo quando a menina alcança a puberdade, que aí vem o que a gente chama da primeira menstruação, tá? Outra coisa, a fecundação ou a fertilização é o exato ato, tá? De quê? Do espermatozoide encontrar o ovócito secundário. Meninas, prestem atenção. O ovócito secundário é o que é liberado para que ocorra o processo de fecundação. Ele só vai se chamar óvulo quando ocorre este encontro. Se não ocorrer, o ovócito secundário depois será degradado por outras células do corpo. Então, para ser chamado óvulo, é necessário que ocorra a fecundação, o encontro dos gametas. Aqui a gente tem uma tabela comparativa de mitose e meiose. Isso eu vou deixar para vocês lerem bem direitinho. Qualquer dúvida, falem comigo pelo zap, por favor, certo? Porque esse assunto já é um assunto pesado e para ser dado em aula remota, a gente tenta facilitar o máximo que pode. Agora lembrem-se, a mitose, para quem ainda não consegue fazer uma comparação, a mitose, pense num ser vivo procarionte, uma bactéria, né? Uma bactéria, o que é que ela faz? O processo de reprodução dela é basicamente uma mitose, certo? Então, de uma célula mãe, né, que seria completa com todo o material genético da bactéria, ela se divide, faz o processo da divisão celular, que seria o ato de reprodução. Então, a mitose para esses seres também é uma reprodução. E se divide em duas células filhas completamente idênticas, ou seja, clones da primeira. Qualquer dúvida, vejam aqui. Esses outros vídeos vai ajudar no aprendizado, tá? Um beijo e até a próxima.